Hoje, especificamente, a gente vai estar vendo um pouco da genealogia, mas eu não queria ver a genealogia, porque às vezes a gente, quando vai ler a palavra de Deus, passa pela genealogia, muita gente pula, né? Ah, essa parte é chata, um monte de nome, né? E vários nomes ali que você não queria colocar no seu filho, então você pula essa parte, né? Nomes bem difíceis, né? E eu queria estar passando por essa parte porque ela é essencial para que se torne irrefutável a respeito da divindade do Senhor Jesus. E aí você tem aqui nesse quadro, eu sei que talvez não vai dar para enxergar muito bem. Denise, faz um favor para mim, vamos tentar apagar pelo menos essa luz aqui. Vai estragar talvez um pouco aqui a gravação, mas eu acho que a tela vai ficar melhor, né? Vai ficar... Não, essa daqui. Vamos testando até... Isso, acho que melhorou um pouquinho, né, gente? Então, o que acontece? A gente tem de Adão até Cristo, então a gente vai verificar a ascendência do Senhor Jesus a partir de Adão e a descendência de Adão até Jesus Cristo. Toda essa tabela, ela está baseada em 1 Crônicas, capítulo 3, tá certo? Dessa parte de Adão, até, obviamente, até o momento em que tudo já havia sido revelado. E aí, aqui a parte que diz respeito à linhagem de José, nós temos a apresentação dessa linhagem em Mateus, capítulo 1. E aqui a parte de Maria, a linhagem de Maria a partir de Lucas, lá no capítulo 3. Então, toda essa tabela, esses dados foram todos colhidos da Bíblia. A gente vai começar com essa primeira parte, que é o primeiro bloco, digamos assim. A gente vai dividir em dois momentos. Vocês vão reparar que a nossa história, ela começa, o nosso ano calendário, ela começa a partir de Jesus, aproximadamente como se fosse o ano zero. Não é o ano zero, tá? Mas a partir de Jesus nós entendemos que é o ano zero. E vocês vão verificar que a partir de Adão, até antes de Cristo, né, que é esse período que antecede o nosso calendário, ele vem vindo de trás para frente. Por isso que aqui está 4.004 a 3.074 aproximadamente. Depois ele vem decrescendo, 2.948 a 1998, 1996 a 1821, tudo isso antes de Cristo. Então o calendário, ele vai decrescendo, tá? Os historiadores fizeram dessa forma, justamente para que não houvesse confusão no calendário, né? Tudo bem? Para que quando você identificasse, por exemplo, nós estamos no ano 2025. Mas ano 2025 qual? Antes ou depois de Jesus? Não, a gente entende que aqui, antes de Jesus, que divide o nosso calendário gregoriano, ele vem decrescendo até chegar em Jesus. Tudo bem? Eu vou fazer uma narrativa, eu pretendo passar bem rápido por essa parte, dentro desses dois blocos que se ocupa da vida de Adão até Jessé, e posteriormente do rei Davi, que foi filho de Jessé, até o nosso Senhor Jesus. Ok? Então, de Adão a gente tem Sete. Lembra? Foi Caim e Abel. Caim matou Abel, depois o caçula, nasceu o terceiro filho, que foi Sete. A partir de Sete veio a linhagem até Noé. Quando chegou em Noé, a gente pode dizer assim que houve, digamos assim, por parte de Deus, olha, eu vou apertar o botão de reset na humanidade. Por quê? Muita maldade. Mas o ano de 2025 nós vivemos um ano muito mal, um ano, né, principalmente no Brasil, muita insegurança, violência. Mas vocês imaginam que no tempo de Noé isso era muito pior. Muito pior. E Deus viu na figura de Noé e seus filhos o momento de reiniciar, digamos assim, a humanidade. Foi aí que subiu na arca as 8 pessoas, os 3 filhos de Noé e suas esposas, mais Noé e sua esposa. Ok? A partir da descida da arca, você tem as 8 pessoas descendo da arca. E nesse momento você tem os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. De Sem partem os semitas. E você tem Cã e Jafé, que são todos os demais da humanidade. Vamos nos centrar na figura de Sem, povo semita, ok? Então, de Sem,
nós teremos ali Abraão, e a partir de Abraão, vocês vão se lembrar que Deus faz uma promessa para Abraão, está em Gênesis ali capítulo 12, em que ele promete, ele faz uma aliança com Abraão, dizendo que a partir dele, todos os povos do mundo serão abençoados. Veja bem, Deus não prometeu para ele que o povo semita seria abençoado. Ele diz que todos os povos seriam abençoados. Então, você já verifica aqui que não há, por parte de Deus, digamos assim, uma separação de pessoas no momento em que ele abençoa Abraão. Agora, Abraão morreu, continuou vivo? Peraí, como que Deus iria abençoar Abraão? Como é que isso funciona? E é através disso que através da genealogia, a gente pode explicar onde é que Deus queria chegar quando afirmou isso para Abraão. Logo depois de Abraão, vocês vão verificar que teve o filho da promessa, que foi Isaque. Abraão já estava com a idade avançada, Sara também. E Deus prometeu a ele um filho, esse filho se chama Isaque. E a partir de Isaque você tem Jacó. Vocês vão se lembrar que foram dois irmãos gêmeos, Esaú e Jacó. Jacó, ele roubou a primogenitura do irmão. Vocês vão se lembrar dessa passagem. E a partir de Jacó, você tem as 12 tribos de Israel. Eu não vou me ater a alguns detalhes para a gente não incompridar, porque o alvo aqui é a genealogia até chegar em Jesus, mas eu estou especificando para vocês como é que isso procedeu. Eu quero chamar a atenção de vocês nesse momento para ajudar. Dos 12, vocês vão se lembrar que no momento em que Jacó ele abençoa seus filhos, justamente para ajudar, ele coloca algumas palavras um tanto quanto diferentes naquele momento. E aí, normalmente a gente tem até música, né? Ele é leão da tribo de Judá, e boa parte das pessoas fazem referência a Apocalipse. Mas não é só Apocalipse. Apocalipse digamos assim, Apocalipse 5 é o fechamento, digamos assim. Mas o que aconteceu? No momento em que Jacó, ele coloca a palavra para o filho dele, que é aquele momento como que do seu leito de morte, né? Então ele deixa uma bênção para cada um dos filhos. E justamente para ajudar, ele chama Judá de um leão novo. E também deixa ali uma profecia, o cetro, ou seja, um reinado, não se apartará de Judá. E ele afirma que nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Nessa palavra de Jacó, para ajudar, a gente já entende ali uma revelação de que virá aquele que seria o Messias, o prometido de Deus, que vai reinar eternamente. E é por isso que vem esse termo aí, leão da tribo de Judá, justamente porque Jesus, ele vem da tribo de Judá. Ok? Eu quero fazer menção aqui a, inicialmente, duas mulheres. Uma delas foi Tamar. Eu quero sintonizar vocês que até as 12 tribos de Israel, vocês vão se lembrar que o êxodo ainda não tinha acontecido, tudo bem? Existiam as 12 tribos, mas até esse momento da história, a lei ainda não tinha sido exposta, não tinha sido apresentada por Deus a Moisés ainda. Isso vai acontecer em Êxodo 20, capítulo 20. Então, o que acontece? Nesse momento, fica na nossa mente, né? Ah, puxa, quanta coisa errada aquele povo fez. Ok, mas eles tinham orientação direta de Deus, e não significa que eles não eram desobedientes, continuavam desobedientes porque a gente já estava vivendo num mundo caído por conta do pecado. Então, o que acontece? Judá, ele acaba tendo relacionamento sexual com a sua nora, e daí vem Pérez. Ué, Sandro, mas isso está fazendo, essa bagunça toda aí está fazendo parte da linhagem de Jesus? Sim. O que aconteceu? Os dois filhos de Judá, e Onã, eles não agradavam a Deus. Então, o que acabou acontecendo? Deus tirou a vida deles. E aí a descendência de Tamar, que é a mulher que eu quero fazer referência aqui, a Dolamita, ela era do povo de Canaã,
não era do povo de Israel, não era semita. Ela tem um filho que se chama Pérez. Só que o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? Deus não faz esse tipo de acepção de pessoas. Ah, ele é estrangeiro, não faz parte da linhagem, não faz parte do povo semita. Da mesma forma, aconteceu aqui com Salmão. Quem é a esposa de Salmão? Raabe, a prostituta Raabe, aquela que acolheu os espias antes da queda do muro de Jericó, lá com Josué. Naquele momento em que há a promessa de que a muralha iria cair e toda Jericó seria tomada, houve uma sobrevivente juntamente com a sua família, que foi Raabe. E naquele momento ela se tornou, mesmo estrangeira, fazendo parte do povo de Israel naquele momento. E a partir dela nasceu Boaz. Vocês lembram de Boaz? A história de Ruth? Ruth é a outra pessoa que eu quero fazer referência aqui. É a terceira pessoa que eu quero fazer referência. Também estrangeira, moabita, e que, tendo se casado com Boaz, ela teve Obed. E Obed quem é? O avô de Davi. Então vocês verificam que a genealogia ela é extremamente importante para a gente localizar as pessoas, os eventos, quem era o pai de quem era o avô de quem era filho de quem. E isso vai trazendo cada vez mais autenticidade para tudo aquilo que a gente está apresentando essa manhã. Continuando, aí você tem Jessé, que foi o pai de Davi, e aí a gente vai para o segundo bloco. Esse segundo bloco que eu quero apresentar para vocês, que parte de Davi, nós vamos nos lembrar que Deus também fez uma promessa para Davi, de forma muito similar à que ele fez para Abraão. Ele diz lá em 2 Samuel capítulo 7, quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. Novamente outra promessa. Então você tem uma promessa feita com Abraão, você tem uma promessa feita com Davi. Porém, por conta do pecado de Davi com Batseba, também Deus deixou algumas consequências para o reinado dele, dizendo que a espada não iria deixar de fazer parte dos seus descendentes. Mas ele não tirou a promessa que fez para Abraão. É importante destacar isso. Muito pelo contrário, reforçou que o reinado de Davi não teria fim. E aí, junto com a aula da semana passada, que eu lembrei vocês que, olha, lembra que eu comentei? A linhagem de Jesus, ela assegura, vindo lá de Adão, passando por Abraão, passando por Davi, de forma que essa linhagem fosse preservada por Deus, até a chegada do Messias. Mesmo com o pecado do povo, mesmo com tantas distorções da história, e a Bíblia, sobre hipótese alguma, muito pelo contrário, omite esses pecados que ocorreram dentro do povo. Parece que algumas pessoas imaginavam que a Bíblia deveria ser escrita tentando omitir algumas coisas. Não, ao contrário, ela tenta evidenciar a necessidade da vinda do Messias, daquele que iria morrer pelos pecados. E de que o sacrifício, por ele si, não iria resolver essa questão, mesmo porque também ela estava estritamente dedicada ao povo de Israel, a questão do sacrifício, a perdão dos pecados, sendo que Jesus morreu por todos. Vamos continuar aqui com a linhagem. A partir do pecado de Batseba, que depois Davi reconhece, Natã confronta ele e ele reconhece o erro que ele cometeu. Você tem a linhagem de José, vindo aqui por Salomão. Irmãos, as palavras ali estão um pouco diferentes, porque essa tabela ela está em inglês, tá? Então, não se preocupe com a questão dos termos ali. E aí você tem de Salomão até José, e lá em cima a gente vai ter, aí já estamos falando de Lucas, né? A descendência de Maria, que parte de Natã, que foi o segundo filho de Davi com Batseba, e aí nós temos Maria. Então, o que nós temos aqui? A vinda do Senhor Jesus,
vindo dos dois lados, tanto Maria quanto José, de linhagem real. Ok? Ah, mas José não foi pai biológico de Jesus. Sim, mas os seus princípios e valores estavam lá. Diz em Mateus capítulo 1 que José era um homem justo. E os valores de Deus estavam sobre ele. E ele, obviamente, transferiu isso para Jesus desde a sua tenra idade. Lembra que eu comentei a respeito do Filho do Homem? A gente passou um vídeo no domingo passado. É muito importante identificar aqui que essa linhagem do Senhor Jesus que foi preservada, e essa linhagem é real, e a promessa de Davi de que esse reino jamais terá fim. E a promessa de Abraão de que todos os povos do mundo serão abençoados. Essa bênção e a continuação desse reinado iniciou a partir da encarnação, da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Irmãos, essa parte da genealogia, ela é fascinante. Infelizmente, no momento em que a gente faz a leitura bíblica, ela se torna muitas vezes enfadonha, mas ela é extremamente importante para confirmar esse plano, esse projeto de Deus para a vinda do seu Messias, o Filho de Deus. Ok, lá em Romanos a gente vai encontrar, capítulo 5, versículo 18, escrito por Paulo, é verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Eu gosto muito dessa frase do pastor Lloyd Jones. Ele é doutor e pastor. Acho que ele já faleceu, não tenho essa informação. Eu queria que a gente lesse junto, porque é muito importante ele está repetindo de uma outra forma o que Paulo escreveu em Romanos. Irmãos, essa colocação traz para nós, de Lloyd Jones, explica, pelo menos de alguma forma, algumas pessoas que normalmente falam assim, mas talvez se eu estivesse lá no tempo de Adão, talvez Eva, talvez eu não tivesse tomado essa posição, veja bem, Adão e Eva é a representação. Isso de fato aconteceu do ser humano ali. Com toda certeza, qualquer um de nós teríamos cedido dentro daquelas circunstâncias. Mas o que é maravilhoso é que o Senhor Jesus ele veio e, de certo modo, o próprio Deus veio para dar uma solução para esse erro, para esse pecado cometido lá atrás. E Lloyd Jones ele sintetiza de uma forma muito, muito legal, com poucas palavras, que através do Senhor Jesus nós somos declarados justos, independente do tipo de pecado que você tenha consumido. Claro, não estamos falando aqui das consequências do pecado, mas independente do pecado que você tenha cometido, o Senhor Jesus ele morreu pelos nossos pecados. Vamos falar um pouquinho mais a respeito de Jesus na Bíblia, alguns pontos salientes aqui. Sua atenção para com aqueles que foram marginalizados pelos religiosos da época, sejam eles deficientes físicos, estrangeiros, doentes físicos, espirituais, enfim. E é interessante porque essa passagem de Lucas, capítulo 5, ele traz um paradoxo, né? Porque Jesus ele diz que ele veio para aqueles que estavam doentes. É interessante esse paradoxo, porque Jesus ele diz que ele veio para os doentes, né? Só que espiritualmente todos estavam doentes. E é tão interessante que aqueles que se achavam que estavam sãos, que de certo modo achavam que não estavam doentes, eram que espiritualmente estavam pior na fita. Haja visto porque tiveram inveja do que Jesus estava fazendo, os religiosos da época, essa coisa toda. E aqueles mais humildes, aqueles mais necessitados, os marginalizados, foram o que mais se abriram para aceitar o Senhor Jesus. E hoje não é diferente. Por isso que nós, como igreja, precisamos pensar dentro dessas questões. A respeito dos marginalizados, daquelas pessoas que estão à margem da sociedade. E isso é papel da igreja do Senhor Jesus. Jesus foi o exemplo nesse sentido, né? Colocou as mulheres em posição de destaque. Irmãos, essa parte de Jesus foi sensacional.
Por quê? Eu não vou abrir os textos por questão de tempo, né? Mas você vai ter Susana e Joana, mulheres na época da sociedade, que investiam financeiramente no ministério de Jesus. E você tinha outras, como Maria Madalena, enfim, tinham várias mulheres que acompanhavam Jesus. Você vai verificar nos filmes, nos escritos bíblicos, cada acontecimento do Senhor Jesus, lá estavam as mulheres. É interessante porque boa parte dos homens tinham medo, né, do Império Romano, né, porque provavelmente, como aconteceu com Pedro no momento em que ele negou Jesus, né, aquela associação com aquele grupo, pela vestimenta, pelo jeito de falar, pelo jeitão, você andou com eles, então o que eles fizeram? Se afastaram. As mulheres não se afastaram, não. As mulheres estavam ali com Jesus o tempo todo. E é interessante porque, ao mesmo tempo em que a nossa sociedade atual olha para Eva e tenta, de alguma forma, depreciar a figura da mulher, como se Adão não tivesse participado. A instrução foi dada para Adão, vocês se lembram disso? Não estou querendo aliviar a barra de ninguém aqui, tá? Ambos tiveram problema. Mas é interessante que a sociedade, de certo modo, ela vem diminuindo a posição da mulher. Por outro lado, nós estamos vivendo uma época onde também se quer elevar demais a figura da mulher e diminuir o papel do homem. Isso é o que nós estamos vivendo na nossa sociedade hoje. Mas o que Jesus fez lá naquela época? Ele trouxe para um equilíbrio a questão do envolvimento da mulher e da participação dela no ministério. É interessante que não há menção na Bíblia. Existiu, tá, gente? Não vamos dizer que não teve envolvimento financeiro de outros homens. Mas por que a Bíblia menciona as mulheres? Não é interessante isso? Financeiramente, investindo no ministério de Jesus. Por que Lucas quis colocar essa informação no Evangelho? Né? Por que o Espírito Santo colocou Lucas para, olha, escreva sobre este ponto a respeito das mulheres? Justamente para poder mostrar que Jesus, ele não veio apenas por conta do pecado de Adão e por conta do pecado de Eva, mas ele veio para trazer restauração, não importa se homem ou mulher, negros, brancos, qual era a sociedade, se era rico, se era pobre, se era alto, se era baixo, isso não fazia nenhuma diferença para o Senhor Jesus. Se era homem, mulher, criança, jovem, não faz diferença para o Senhor Jesus. Desapego às questões políticas, seu cuidado para com o pagamento dos impostos. Lendo os evangelhos, fica claro para nós que o governo, o Império Romano, mesmo o Império Grego antes, vem traçando um rumo, a nossa história vem traçando um rumo. E é interessante que Deus tem um caminho sendo traçado de forma paralela para os seus escolhidos. Tendo começado pelo povo de Israel, e nessa etapa agora com a igreja, a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Mas de forma nenhuma Jesus diz o seguinte, olha, nós não somos desse mundo, então não precisa pagar imposto, tá? Não é isso que ele está dizendo. E é interessante porque nessa passagem aqui, eu quero deixar aí uma pergunta para vocês, que mensagem Jesus quis passar quando pediu a Pedro para tirar a moeda da boca do peixe e pagar o imposto? Gente, no momento em que Pedro vai perguntar para Jesus, Jesus já começa respondendo para ele, antes de ele começar a falar, porque foram cobrar a Pedro, e aí, vocês pagam o imposto, não pagam? E Jesus naquele momento dá uma resposta para Pedro, olha, vamos pagar o imposto. Só que você faz o seguinte, você vai lá no mar, joga, não é com rede não, vai jogar o anzol, e você vai pescar um peixe. E desse peixe vai ter uma moeda lá dentro da boca do peixe, você vai lá e paga. O que Jesus estava querendo dizer com isso? O que vocês acham? Tem que trabalhar para pagar. Tem que trabalhar. Boa, Terezinha. O que mais? Deus provê. Deus provê, ok, legal. O que mais? A gente deve obediência às autoridades. Perfeito. Boa, Edu. Alguém mais? Tá tudo certo. Não tem nada de errado no que vocês falaram.
Tá tudo certo. Irmãos, quem aqui já pescou? Pouca gente já pescou? Eu já fui. Já foi? Boa, Edu. Era isso que eu queria ouvir. Boa. Gente, eu já fui pescar. Quem é de Santos nunca foi pescar, né? Já fui pescar. Chegamos lá às 7 horas da manhã, saí 2 horas da tarde, não peguei um peixe naquele dia. Nenhum. Que desilusão, né? Não sei se a gente estava com a vara errada, anzol errado, isca errada. Não pegamos nada. É uma desilusão para quem vai pescar, né? Sair e não pegar nada, né, Edu? Peixe estava em greve. No entanto, Jesus pede para Pedro, pescador, pescar. Já é difícil pegar um peixe. Pegou o peixe e ainda com uma moeda dentro da boca dele de prata. A moeda que ele pegou era o equivalente a 4 dias de trabalho. Era o equivalente a 4 dracmas. Era uma moeda de prata. E ele foi lá e pagou o imposto com ela. Irmãos, não tem mais, coisa, digamos assim, mais insignificante, se a gente pudesse comparar. Insignificante que eu quero dizer é Jesus com o seu poder pôde tirar uma moeda da boca de um peixe. Insignificante que eu quero dizer está lá no fundo do mar, da água, do nada. E do nada ele tirou a moeda. Alguém aí falou, acho que foi ele que falou, a providência de Deus, né? Ou seja, para Deus, ele demonstrou que isso não é difícil para mim, nem conseguir o peixe e nem a moeda dentro da boca do peixe. Poder. E ao mesmo tempo a responsabilidade, né? De que a gente precisa pagar o imposto. Inclusive nós estamos na época aí, né? Joia, muito bom. Irmãos, eu quero, esse tetragrama eu já apresentei para vocês, que ele significa, na nossa língua, Jeová, né? O povo de Israel chama de Adonai, mas o correto é Jeová na nossa linguagem, tá? Eu quero fazer eu mostrei um vídeo para alguns aqui, eu acho que nem todos estavam, do Bible Project, sobre a questão do Filho do Homem. E a minha intenção aqui é estar apresentando para vocês um pouco, de forma mais lúdica, através de imagens, uma sequência de eventos que aconteceram. Então você tem, lá no comecinho de tudo, quando Deus criou os céus e a terra, ali no capítulo 1 de Gênesis, e aí o que ele fez? Ele deu para Abraão, lembra? Abraão colocou o nome nos animais, ele cultivava a terra, lembra de tudo isso? Adão, desculpa. Tudo bem? Abraão chegou um pouco depois. Desculpa, troquei os nomes aqui. Adão. Ó, tá a figura de Adão ali, não apareceu ainda para vocês? Mas vai aparecer. Tá meio cortadinho ali, mas tá ali. O que aconteceu nessa época? Logo depois, a gente vai avançar um pouco, Deus, ele permite que Adão tenha a sua companheira, Eva, né? E aí, logo em seguida aparece a serpente, ela vai lá, tenta Eva cede, inclui seu marido nessa questão toda. Há uma discussão aí que a gente não vai entrar agora sobre, peraí, Deus não deu a ordem para Abraão? Ele falou ou não falou com a sua esposa? Eu estou falando Abraão? Gente, desculpa. Adão. O Tico e o Teco aqui hoje está... Tudo bem? Aí o que aconteceu no que diz respeito à serpente? Ela acaba fazendo com que Eva entre nessa ilusão de achar que ela pode ser parecida ou igual a Deus. Inclui Adão no meio desse negócio todo. Adão, tá vendo? Eu lembrei agora, hein? Aí vamos dizer o seguinte, olha aqui, ó. Imagina que o planeta Terra é uma bola, né? A gente não costuma falar na nossa gíria aqui, ó. Adão passou a bola para serpente, para o mal. O mundo jaz no maligno, não é isso que a palavra de Deus diz? Aí o que Deus faz? Manda através de Moisés a lei. Até aqui, o homem só sabia o que era certo e o que era errado por ligação direta com Deus. A partir daqui, Êxodo capítulo 20, a gente tem ali a colocação por parte de Deus a respeito do que era pecado e do que não era pecado. E a partir dali, você passa a ter um esclarecimento sobre os erros que até aquele momento a humanidade vinha cometendo contra Deus. E ali Deus
lota. O Pentateuco é lotado de instruções. Mas aí o que acontece? Os tempos vão passando. Nos tempos de Jesus, ficou claro para o Senhor Jesus que muitos ali já estavam fazendo o procedimento da remissão de pecados através do sacrifício, que era oferecido uma vez por ano pelo sumo sacerdote. Esse processo já estava muito automatizado. Muita gente já não estava mais com o coração na coisa, já estavam fazendo de uma forma meio que automática. Todos estavam fazendo isso? Não. Mas provavelmente a grande maioria automatizou esse processo. Automatizou, o que eu quero dizer é, estavam fazendo sem o coração envolvido. E aí, o que Deus faz? Envia o Senhor Jesus. E aí, nesse momento em que, ao mesmo tempo, você tem um homem e, ao mesmo tempo, você tem Deus, lembra que nós conversamos na aula anterior sobre a questão da natureza divina e natureza humana do Senhor Jesus? O que acabou acontecendo? É como se, naquele momento da crucificação, a bola, o mundo, foi passado para Jesus. É como se ele tivesse entrado por baixo do mundo e erguido todos nós a uma posição da qual nós não merecemos, nós não somos dignos, por isso que ele foi o nosso advogado e ele foi o nosso substituto naquele momento. Então ele carregou nas costas os nossos pecados. E aí depois o que ele fez? Morreu, ressuscitou, deixou o Consolador, que é o Espírito Santo. E aí o que ele fez? Ele passou o mundo para as mãos do Espírito Santo. Lembra? Ele foi à direita de Deus, mas eu enviarei a vocês o encorajador, o Espírito da verdade. Ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. E vocês também devem testemunhar a meu respeito, porque estão comigo desde o início. Isso é Jesus falando lá em João capítulo 15, versículo 26. E aí o que aconteceu? Irmãos, a bola está com a igreja. Não é igreja templo, não é igreja placa, não. É igreja corpo de Cristo, tá? Quando eu falo placa, não vamos identificar a igreja A, B, C, D ou E, ok? Estou me referindo às pessoas. Lembra quando Jesus ele chega para Pedro e diz que porque tu és Pedro, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela? Com quem está o mundo agora, irmãos? Essa bola está com quem? Está comigo, está contigo, está conosco. É uma responsabilidade? É uma responsabilidade. O que a gente faz com ela? São alguns desafios que a gente tem aí como igreja local, poder apresentar a obra de Cristo na cruz. Ele não deixou isso para anjo, ele não deixou isso para mais ninguém, deixou para nós, seres humanos, servos dele, filhos dele, darem continuidade a esse projeto. A bola está conosco. A bola é o mundo mesmo que eu estou me referindo, tá? A bola está com a gente. Irmãos, eu vou passar rapidamente aqui, está bem pequenininho, não vou gastar tempo lendo, porque o tempo nos oprime. Você vai poder ver lá no YouTube, paralisar, ler texto por texto, fica à vontade, vai e volta quando a gente publicar, tudo bem? Você tem uma lista aqui com todas as profecias de Jesus. Desse lado aqui você tem Antigo Testamento, desse lado aqui você tem o Novo Testamento, tá bom? Eu não vou me ater a esse ou aquela passagem, porque eu tenho outra tabela para apresentar para vocês, mas você tem aí uma síntese de boa parte das indicações de Jesus no Antigo Testamento e o seu paralelo no Novo Testamento. Os milagres, você vai ter ali os evangelhos, onde cada milagre é demonstrado, tá? Você também vai poder ir lá e pesquisar tranquilamente, tá bom? Você tem 2 páginas, são 37 ao todo. Quando eu me refiro a milagres de Jesus, estou me referindo ao momento em que você não consegue explicar pelas leis naturais como Jesus andou sobre o mar, como ele acalmou a tempestade e de que forma que ele curou tantas pessoas. São milagres. Essa é a explicação de milagres. É quando
o conhecimento humano não alcança e não explica. Ali você tem uma compreensão a respeito do que é o milagre, os milagres que Jesus fez. Eu quero chamar a atenção de vocês para o retorno de Lázaro, a ressurreição de Lázaro, está lá em João. Foi a partir desse momento em que os mestres da lei fizeram planos para matar Jesus. Foi a partir desse momento, da ressurreição de Lázaro. Porque Lázaro já estava morto há 4 dias, no sepulcro. Jesus vai lá e pede para tirar a pedra e Lázaro vem. E aquilo, para todos os que estavam presentes, foi, digamos assim, principalmente para o sinédrio, os líderes religiosos da época, foi o ponto culminante e foi a partir dali que fizeram planos para matar Jesus. Entre todos os milagres que Jesus realizou, esse foi o que mais, digamos assim, chamou a atenção de todos na época, né? Continuando, vamos falar agora a respeito da sua morte. O Senhor Jesus Cristo anunciou sua própria morte como cumprimento de sua obra na terra. Você vai encontrar aí as passagens. No Novo Testamento, ela é mencionada pelo menos 175 vezes. É o propósito máximo da encarnação de Jesus Cristo. Era o objetivo do Senhor Jesus. Vir para morrer pelos pecados. Isso estava na mente e no coração dele e do Pai. Era o propósito. É o cerne do Evangelho, essa questão da morte do Senhor Jesus, ok? É o principal. Tanto que quando Pedro faz uma menção de que não, Jesus, querendo meio que proteger, e aí Jesus dá uma palavra dura para ele, dizendo, afasta-te de mim. Ou seja, eu preciso cumprir o meu objetivo, que é a morte e a crucificação. Então Jesus ele deixa isso bem claro durante vários momentos da vida dele. Mesmo os apóstolos, de certo modo, através de Pedro, se opondo ali. Irmãos, essa parte eu também não vou me aprofundar, que diz respeito à soteriologia. Nós vamos ter uma aula específica sobre essa parte. Mas não tem como desconectá-la daquilo que o Senhor Jesus fez, que foi promover o resgate. Ou seja, pagou o preço da penalidade do nosso pecado. Sua morte oferece reconciliação com Deus. Sua morte é propiciação, pois a justiça de Deus foi satisfeita, ele foi nosso advogado. É dessa maneira que Paulo faz menção a respeito de Jesus ali. Ou seja, ele abrandou a ira de Deus através do seu procedimento, que foi a morte. Ele foi a substituição, a nossa substituição. Era nós que deveríamos estar na cruz e não ele, não tendo pecado nenhum. Sua morte é uma prova de amor de Deus. É tão interessante que muita gente fala que Deus é mau, Deus é ruim, mas não compreende o plano completo de Deus ao entregar seu próprio Filho. E isso precisa ficar evidente nas nossas mentes. Eles preferem ver o lado, digamos, no Antigo Testamento, parece que é um Deus bravo, irado. Sim, bravo, irado com pecado, sabendo separar muito bem o indivíduo, ser humano, e, olha, o ser humano pecador. E Jesus veio justamente para abrandar essa questão como prova de amor pelo homem. Irmãos, essa é uma das partes que eu diria para vocês extremamente importantes, que é a questão da kenosis. Uma palavrinha difícil, mas ela significa esvaziamento. Jesus, ele em momento algum, ele perdeu a sua divindade nesse momento. Mas ele tomou a forma de servo, ele se humilhou, ele se esvaziou, justamente porque ele tomou o nosso lugar. Tem pessoas que acham que esse foi um momento, digamos, de fraqueza, digamos assim. Gente, ele desmaiou no momento em que ele estava carregando a cruz. Foi açoitado várias vezes. A gente vai ver agora um vídeo que exemplifica isso. Eu pedi para alguns de vocês lerem em defesa, assistirem o filme. Ler não, né? Tem um livro, mas eu pedi para vocês assistirem o filme. Quem pudesse, eu não sei quantos de vocês assistiram, não tem problema, eu deixei claro para vocês, olha, eu não vou dar spoiler do filme. Não, eu vou mostrar o filme. Não é spoiler não, é um pedacinho do filme. Fisiopatologista, para quem não sabe, é aquela área da medicina, digamos assim, onde você tem um profissional que estuda
a respeito de como as pessoas, como a doença afeta o ser humano. E é interessante porque esse doutor Alexander, que vocês vão ouvir agora no vídeo, esse homem existe, tá? Ele é um médico mesmo americano. A história de Lee Strobel é uma história verídica, real, tá certo? E ele vai explicar cientificamente como é que tudo isso aconteceu no momento da morte de Cristo, tirando a dúvida de Lee Strobel, que era um ateísta na época, um jornalista ateu, tentando provar para a esposa que a crença dela no seu Jesus era uma grande furada. E aí vocês vão verificar no filme o que aconteceu. Agora eu não vou dar spoiler, vou deixar vocês assistirem. Desculpe fazer você viajar até aqui, mas quando alguém me liga dizendo que quer discutir o evento mais significativo na história humana, sinto que é importante que façamos cara a cara, não acha? Claro, tudo bem. Eu agradeço pelo seu tempo. Então, minha estratégia de ataque é essa. O motivo das testemunhas terem visto Jesus depois do Calvário é porque ele não morreu na cruz. Porque se ele não morreu, não há ressurreição, correto? Isso aí. Então, se foi o próprio Jesus ou alguém mais que o retirou da cruz, ou se ele forjou a própria morte, não importa. Acabaria totalmente com cada aspecto da ressurreição. Certo, a teoria do desmaio. É isso aí. Ele desmaiou, não morreu. Sinto que há um monte de céticos na sua frente com essa hipótese. Incluindo 1 bilhão de muçulmanos no mundo todo que também não acredita que Jesus morreu na cruz porque o Corão diz isso. Com todo respeito ao Islã, o Corão foi escrito 6 séculos depois de Cristo. Eu prefiro minhas fontes históricas, que é um pouco mais perto dos eventos reais. Eu entendo, mas o senhor não considera que é possível? Sr. Strobel, eu sou um médico e um cientista. Eu já vi muitos fenômenos estranhos durante a minha vida, mas a teoria do desmaio é uma bobagem. Bobagem? Essa é uma opinião médica? É sim, na verdade é. A teoria do desmaio tende a esquecer que Jesus foi açoitado antes de ser crucificado. Sabe o que acontece no açoitamento romano? Claro, a pessoa era chicoteada, não é isso? Não chicoteada. Espancada e golpeada com selvageria. Sabe, o chicote de couro é reforçado com bolas de metal e fragmentos de osso. A carne nas costas de Jesus seria retalhada. Os próprios músculos e tendões teriam ficado expostos. Apenas o açoitamento teria deixado Jesus em condições críticas pela grande perda de sangue. É por isso que ele desmaiou com o peso da cruz que os romanos o fizeram carregar pela cidade. Tá certo. Então é possível que Jesus tenha sobrevivido ao ser pregado na cruz. Sim, ele poderia sobreviver, mas isso é pouca coisa comparada ao que acontece depois na crucificação. Uma morte lenta e agonizante por asfixia. Venha comigo. Bom, o estresse nos músculos peitorais de Jesus teriam travado seus pulmões na posição de inalar. Então, para deixar a respiração sair, ele teria que se curvar, usando os pulsos e pés perfurados, raspando suas costas dilaceradas contra a madeira da cruz, depois soltar o corpo novamente para poder respirar. O que ele teria que fazer várias e várias e várias vezes, até que a exaustão tornasse isso impossível e, inevitavelmente... Ele morreu, em teoria, mas vamos lembrar que esses soldados não eram médicos, não é? Então, talvez... tenham tirado ele da cruz e acharam que ele estava morto, mas de fato não estava. Não, claro que não eram médicos, eram matadores profissionais. E eram realmente bons em seu trabalho. Tinham que ser. Se um prisioneiro escapasse, vivo, eles mesmos seriam executados. Sr. Strobel, a crucificação de Jesus é um dos eventos mais certificados do mundo antigo. E se quiser encontrar uma agulha em um palheiro, a teoria do desmaio é essa. Quando os soldados fincaram a lança entre as costelas de Jesus, sabe o que saiu? Sangue e água. Que agora sabemos é a descrição de um derrame pericárdico como resultado da morte por asfixia. É uma condição que ninguém poderia forjar. Então, para responder sua pergunta, sim, é minha opinião médica que Jesus Cristo morreu na cruz. Com licença, doutor. Um momento. Mas eu tive um problema sério com a maioria dos peritos com quem eu conversei. Que é? A maioria deles não foi imparcial. E se eu fosse dar um palpite, eu diria que o senhor também não está sendo. E estaria correto, senhor. Mas eu aprendi que a maioria dos imparciais que passam por essa jornada raramente permanecem assim. No entanto, eu posso indicar uma das mais imparciais fontes que eu conheço. O senhor confiaria no jornal da Associação dos Médicos Americanos? É claro, é um grande jornal científico, eu tenho que admitir isso. Sobre a morte física de Jesus. Claramente, o peso das evidências médicas e históricas indicam que Jesus estava morto antes do ferimento na lateral do tórax. Consequentemente, interpretações baseadas na presunção de que Jesus não morreu na cruz parecem estranhas diante do conhecimento médico moderno. Doutor, eu devo admitir, o senhor não está me dizendo o que eu esperava ouvir hoje. É interessante, né, quando a pessoa é confrontada, né? Ela esperava uma resposta e teve outra. Não precisa acender não, ler. Vai ter a segunda parte.
A respeito da ressurreição do Senhor Jesus, o Senhor Jesus Cristo foi visto por várias pessoas. Há uma menção de Paulo ali em 1 Coríntios dizendo que por volta de 500 pessoas, não foram só os apóstolos que viram o Senhor Jesus após a sua ressurreição. Aproximadamente 500 pessoas viram o Senhor Jesus. Ele era real, vocês vão se lembrar que ele foi identificado e tem uma figurinha em especial que teimou com todos os apóstolos dizendo, não, eu só acredito vendo, que foi Tomé. Vocês vão se lembrar dessa figurinha. E é muito interessante esse momento em que Jesus aparece para Tomé e mostra para ele, olha aqui as marcas da crucificação, né? E é muito interessante porque Jesus, ele, naquele momento, eu imagino que já imaginando que no porvir, no futuro, viriam pessoas com essa mesma questão. Não, eu só acredito vendo. O que Jesus fala para Tomé? Bendito aquele que não viu, mas creu, ou seja, pela fé. E ele, de certo modo, quis dar uma lição ali em Tomé, mas também já deixando um legado para nós, né? De que essa questão de que, não, eu preciso ver para crer, é negativo. É Jesus mostrando ali que, olha, não é bem desse jeito que você está pensando, não. Ele foi transformado de modo a nunca mais ser sujeito à morte e a limitações. Ou seja, o mesmo caminho que o Senhor Jesus seguiu, nós seguiremos também juntamente com ele. Os significados da ressurreição de Jesus. Provou que Jesus Cristo era realmente o Filho de Deus, está lá em Romanos. Torna certa a ressurreição de todos os homens e também todos os crentes, que eu acabei de citar, nós seguiremos o mesmo caminho que ele. Garante a certeza do juízo vindouro, isso está em Atos 17, 31, mas a gente também vai encontrar lá em Apocalipse. Dá certeza aos crentes de que eles são aceitos diante de Deus, Romanos capítulo 4, versículo 25. Torna Cristo o cabeça da igreja e garante aos crentes um sumo sacerdote misericordioso nos céus. Ou seja, Jesus ele foi o último sacerdote. A partir daquele momento o véu foi rasgado e nós temos livre acesso a Deus através de Jesus. Vou mostrar para vocês agora a segunda parte do filme. Só lembrando, isso aconteceu em 1981, tá? Hoje Lee Strobel está casado há 48 anos, o filho dele é pastor, ele também se tornou um pastor na cidade de Houston, ali no Texas. E o livro dele foi um dos livros mais lidos nos Estados Unidos. Foram 14 milhões de cópias vendidas na época. Ele tentou publicar a história dele e o editor não deixou, o editor do jornal. E no final ele acabou fazendo um serviço melhor, que foi a publicação do livro, que foi um sucesso, né? Mas independente da questão do sucesso do livro, é a demonstração de algo que Deus promoveu na vida do Lee Strobel a partir da sua esposa, que tomou uma decisão para Jesus e fez o papel dela ali, orando por ele. A gente vai verificar essa outra parte no filme agora. Eu tô sem saída. Eu li todos os livros que você me deu, eu pensei em todos os argumentos, segui todas as pistas. Às vezes, meu jovem, você vai ter que colocar uma bandeira numa montanha de certezas onde você não terá todas as respostas. A mente humana nunca vai saber ao certo a resposta de todos os mistérios do cosmos. Acreditar em Deus? Não acreditar em Deus. De qualquer forma, ainda é preciso ter fé. Então tá me dizendo que mesmo não acreditando, ainda temos um pouco de fé. Mais ou menos. Eu cheguei à minha própria conclusão. Vai precisar fazer a mesma coisa sozinho. Tá fazendo o que aqui? Achei que estivesse banido. Oh. O que foi? Vocês e seu Deus, vocês falam sem sentido, vocês oferecem um pouco de evidência, mas não o bastante para ser conclusivo. E preenchem as lacunas com, bom, você precisa ter fé. Não faz o menor sentido. Você é muito irritante, sabia? Não me provoca, Kenny. Você não perde a menor chance de se gabar para todos nós de como é um grande repórter. Então por que não consegue fechar essa matéria? Mas do que você está falando? Aqui é onde o angu encaroça, meu amigo.
Um dos meus heróis foi C.S. Lewis, um homem que começou cético assim como você. Ao final de sua jornada, sabe o que ele falou? Ele falou: se o cristianismo é falso, não tem importância. Mas se for verdade, não há nada mais importante no universo inteiro. Você quer a sua esposa de volta? Adivinhe só, as pessoas no inferno querem água gelada. Nem todos ganham aquilo que querem. Para de me culpar, e é a igreja e Deus, e faça o seu trabalho. Junte as provas, siga os fatos e escreva a história, ganhando ou perdendo. Boa noite. Pai, por favor. Por favor, amoleça o coração do Lee. Coloque um novo espírito nele. Remova dele o coração de pedra e coloque um coração de carne. O único caminho para a verdade é pelos fatos. A fé cristã inteira está baseada na ressurreição de Jesus. Se ela não aconteceu, então é um castelo de cartas. Só é preciso mostrar que Jesus morreu e foi visto Como depois. podemos ter certeza da legitimidade daqueles manuscritos? Arqueólogos recuperaram 5.843 manuscritos gregos do Novo Testamento. Nada mais da história chega tão perto. O senhor confiaria no jornal da Associação dos Médicos Americanos? Claro. Jesus Cristo morreu naquela cruz. O senhor não está me dizendo o que eu esperava ouvir. E se for verdade, você não iria querer saber? Os primeiros registros dizem que Jesus foi enterrado na tumba. A tumba vazia é baseada em evidência. E evidência não é o seu negócio? A fé é evidência de coisas que não podemos ver. Qualquer historiador cuidadoso veria que o foco contado é consistente, mesmo se alguns detalhes secundários forem contados de diferentes perspectivas. 500 pessoas diferentes viram Jesus ao mesmo tempo. Isso seria um milagre maior do que a própria ressurreição. Os discípulos registraram o que realmente aconteceu. Pessoas com nenhuma motivação para mentir. Mas quando as evidências serão suficientes? Eu senti que talvez seja mais real do que qualquer coisa que já senti na minha vida. Não é uma condição que alguém poderia forjar. Ainda é preciso ter fé. Mas por que ele faria isso? É realmente muito simples. O amor. Tá certo, Deus. Você venceu. Eu posso assistir esse filme, acho que umas 10 vezes, e eu vou me emocionar 10 vezes. Principalmente por saber que, de fato, tudo isso aconteceu e dessa forma, a forma como aconteceu. Lee Strobel, nos Estados Unidos, é considerado uma das pessoas mais influentes no meio evangélico. Muitas pessoas se converteram por conta desse testemunho, por conta da história de vida desse homem, da esposa dele. Eles estão casados há 48 anos. Os filhos estão plenamente envolvidos no ministério da pregação da palavra de Deus. E vocês verificam que de um ateu, um homem extremamente convertido e tentando provar que Jesus era uma farsa e, no entanto, ele não conseguiu. O filme tem uma continuidade, aí vou deixar para você ver em casa com calma. Eu quero deixar um último versículo com vocês. Eu não poderia deixar de mencionar aqui João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.